Ano de Copa do Mundo. Vamos Brasil, vamos pra cima, vamos em busca do Hexa. Poderia ser épico, porém, alguma coisa aconteceu em 1998 e o nosso Ronaldinho fenômeno não conseguiu desempenhar um bom futebol. 12 de julho de 1998, final da Copa do Mundo, Brasil na final, o mundo inteiro assistindo. Um garoto de apenas 21 anos, com muita responsabilidade nas costas, fenômeno, o melhor jogador do mundo na época. Uma missão difícil, mas a gente sabia que ele era muito talentoso e ele sabia que estava todo mundo contando com ele. Como todo mundo já sabe, galera, o Ronaldo Fenômeno passou mal naquele dia. As informações oficiais falam que ele estava no hotel, teve uma crise convulsiva forte, ficou em crise por uns 40 segundos e ele foi tirado da partida pelo Zagallo. Só que depois de um tempo ele voltou, causando estranheza até nos próprios jogadores, porque ele falou que estava apto a jogar e o técnico colocou ele de volta no time. E o resultado, todo mundo sabe que deu. Quem foi até então escalado para substituir o Ronaldinho Fenômeno naquele dia foi o Edmundo. Inclusive, ele fez toda a preparação para o jogo. Estava tudo pronto para o Edmundo jogar. E daí então, milagrosamente, minutos antes do jogo, enquanto o Brasil avançava, né, para entrar em campo, surgiu o Ronaldinho. E nesse dia eu lembro que foi muito triste. Bom, eu não sei se você lembra onde você tava nesse dia. Eu lembro exatamente onde eu tava nesse dia. Eu tava na casa do meu avô. A gente tava fazendo um churrasquinho lá, todo mundo, pra assistir a final da Copa. Aconteceu o que aconteceu. Eu morava em São Paulo ainda, tava um frio lascado. Infelizmente, foi uma grande decepção, assim. Foi muito triste. A gente analisando o jogo, né, da semifinal entre Brasil e Holanda, que o Ronaldinho estraçalhou naquele jogo, e assistindo o jogo da final contra a França, era outra pessoa. Parecia que tinha uma outra pessoa no lugar dele ali, e não o Ronaldinho que todos nós conhecíamos. Ronaldo entrou em campo, mas estava claramente apagado, sem reação e muito abaixo do normal, pessoal. O Brasil perdeu por 3-0. Foi uma atuação totalmente fora do padrão dele, que era o melhor jogador do mundo na época. A versão mais aceita hoje é que Ronaldo sofreu uma convulsão causada por estresse extremo, pressão e cansaço. Ele estava no auge, carregando enorme responsabilidade, tinha também o desgaste físico acumulado, mas surgiram várias teorias ao longo dos anos também. Problemas psicológicos, exaustão extrema. A gente não pode esquecer, pessoal, que era um garoto de 21 anos, lidando com grande pressão. Até para uma pessoa mais velha já seria difícil. Imagina para um garoto de 21 anos. E muitas pessoas me perguntam o que aconteceu com o Ronaldo naquela final. E como não poderia ser diferente, eu nunca procurei realmente saber a fundo o que aconteceu. Queria saber o que houve, no geral, naquele dia, fatídico dia. Nós almoçamos no dia do jogo, acho que era meio-dia. Depois fui para o quarto, Roberto Carlos também. E eu tinha um hábito de raspar a cabeça sempre no dia do jogo. E aí fui pro banheiro, raspei a cabeça, tomei um banho e deitei. No que eu deitei, eu já não lembro mais e acordo, acho que retomo a consciência uns 3 minutos depois. E aí me falaram que eu tinha tido uma convulsão de aproximadamente 30, 40 segundos. Uma convulsão que depois a gente, uma série de exames no dia e depois da Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro, fui buscar a causa e não encontramos absolutamente nada. É como se nada tivesse acontecido comigo. Talvez o estresse normal, né, de uma final de Copa do Mundo e um jovem de 22 anos. Joaquim da Mata, que era o médico, e o Lídio Toledo, o clínico geral e o médico, já me condenaram de não poder jogar e eu falei, cara, tem que ter alguma maneira de eu poder jogar, eu quero fazer os exames para garantir a minha saúde, vamos fazer o exame porque eu tenho que fazer de qualquer maneira, isso no dia do jogo, lá para as 2 horas, 3 horas da tarde. Aí fui para um hospital em Paris, fiz todos os exames, e aí tudo perfeito, não tinha como se nada tivesse acontecido, não encontrou nenhuma causa, nenhum problema, e eu bastante dolorido, porque uma convulsão é como se fosse uma cãibra 10 vezes mais potente.
E aí eu estava sentindo que uma dor muscular, né? E aí, mas era uma tipo, era muito estranho porque ela ia passando muito rápido também. Tipo, depois de 2 horas eu já estava me sentindo muito melhor. E só que, pô, você chega na final do Copa do Mundo, você não tá preocupado com a tua saúde, você quer jogar, né? Jogar e ganhar, né? Quer ir lá e ganhar, tu não quer saber se, pô, tem um risco. Ainda mais que a gente foi no hospital e fizemos todos os exames para saber se estava tudo certo e se tínhamos algum risco. E cheguei no vestiário, tirando a camisa, falei, Zagallo, eu tô bem, eu vou jogar. Os exames estão todos perfeitos e o Zagallo comprou minha briga. E aí jogamos muito mal. E se você for analisar o jogo friamente também, cara, pô, a gente toma 2 gols de escanteio. Zidane fazendo gol de cabeça que nunca tinha feito antes. O terceiro que é um contra-ataque que já estávamos desesperados tentando tudo ali para chegar. Mas nós não tivemos chance em nenhum momento do jogo também de agredir, de machucar o time francês. Eu acho que foi alguma... Eu acredito no destino e que aquilo era realmente o que deveria ter acontecido. Só que foi muito duro, né? Foi duro, né? Difícil, né? Foi difícil demais. Pois é, galera, seleção irreconhecível e o Ronaldinho, então, nem se fala. Eu era jovem de tudo, acho que tinha uns 11 anos na época. Eu não entendia, ninguém entendia, todo mundo frustrado, achando que fosse vendido o jogo. A gente pensava nisso, porque dá pra entender. Várias teorias da conspiração, né? O Brasil entregou, a CBF vendeu esse título, o governo da França comprou porque a Copa do Mundo era na França e aí a França tinha que ser campeã. Houve várias teorias. Sim, teve muito isso, porque é uma seleção que vinha com desempenho fora do normal. Todo mundo ligado, acompanhando, orgulhoso, com expectativa. A expectativa da população inteira muito alta. E o Brasil já, né, tinha tradição nessa época em Copas. Sabe, passar por aquilo, ver aquilo acontecer sem mais nem menos, levar 3 e não fazer nenhum gol sequer. Foi muito duro, muito difícil. Não, o pior foi justamente como o Ronaldinho falou, né? Tomar 2 gols de cabeça do Zidane, algo completamente fora do normal. O padrão. É por isso que ele fala que pode ter sido destino, porque é como se a sorte tivesse virada pra França naquele dia e não tivesse nada que eles pudessem fazer. Era pra acontecer assim e assim aconteceu. Nervoso, né? Com certeza isso foi uma pressão psicológica gigante na cabeça dele, porque, querendo ou não, todo o povo brasileiro depositava a esperança do campeonato, da Copa do Mundo daquele ano, nas costas do Ronaldinho. Então, tudo que a gente esperava era o Ronaldo Fenômeno ganhando a Copa sozinho naquele ano. Literalmente. Mas... E na minha cabeça eu não entendia, porque eu era muito jovem e eu pensava, mas não tem só o Ronaldo, é um time de qualquer maneira. Como que isso aconteceu? É só o Ronaldo, então? E o time? E os outros jogadores que também são brilhantes? Isso não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Eu acreditei por muito tempo que foi um jogo vendido. Eu também acreditei nisso. Sempre achei que a França havia comprado aquela final. A gente sabia que o Brasil tinha muita capacidade de ganhar, que o Brasil era capaz. Claro que nós vendemos a Copa para o governo da França, a Nike fez não sei o que com a Adidas. As teorias de conspiração são uma das coisas mais loucas. E não fica só no âmbito do torcedor, não. Vai para a imprensa, vai para a TV, vai para uma CPI. Olha o absurdo, brother. Cara, tira toda a nossa credibilidade, né, brother? Pô, tô ali, eu sou vendido. Que isso? Que tu tá me chamando de quê, cara? Verdade, né? Teve até esse caso aí de abrir a CPI para se investigar se a CBF havia feito alguma coisa com o governo francês de entregar a Copa. Caraca, velho, é muita teoria da conspiração. Eu não lembrava disso, mas é porque a população ficou indignada, todo mundo ficou sem entender, ficou, perplexo com o que aconteceu naquele dia. E era um tal de ia jogar, de repente não ia mais jogar, porque aconteceu aquele monte de coisa, e do nada ele em campo. Então todo mundo foi levado
para esse pensamento, né? Alguma coisa aconteceu. E a gente não entendia essa questão psicológica de que era um jogador que podia estar fragilizado, um garoto jovem. E ele mesmo fala que se ele tivesse tido um suporte emocional, que hoje a gente tem mais, né? Tem mais consciência, a sociedade tem mais consciência do peso do emocional sobre o indivíduo, que teria sido uma história mais feliz. Provavelmente para o Brasil campeão. Muito possivelmente seria diferente. Queria, nessa época, entender muito mais sobre saúde mental, porque eu teria me tratado e teria sido muito bom para mim. Talvez o episódio de 98 não tivesse acontecido se eu tivesse um tratamento e um acompanhamento psicológico, né? A única explicação que eu tenho para o episódio de 98 é esse estresse emocional absurdo que é uma Copa do Mundo, né? Então, como é que tu chega numa final da Copa do Mundo e você não vai jogar? O que as pessoas vão falar de você? Você amarelou, né? Pipocou, dúvida, amarelou. Isso daí eu não queria correr de jeito nenhum. Imagina, cara, o maior sonho da vida é chegar e disputar uma final de Copa do Mundo. E a partir dali, cara, eu tava me lascando pra qualquer outra coisa. Eu queria jogar, eu ia jogar. E mostrar que eu tava ali. Que eu não tava fugindo de porra nenhuma, que não tinha medo de nada, que eu ia enfrentar. Antes perder jugando mal que perder como um cobarde. No fim, o Brasil jogou extremamente mal. Ninguém entendia o que aconteceu. Mas o que ele falou é verdade, porque eu não tinha pensado por esse lado. Já pensou se ele não entra naquela partida e o Brasil perde do mesmo jeito? Iam colocar a culpa nele também. Ele ia levar a culpa de qualquer jeito. Porque se ele estivesse ausente, iriam dizer que, mas por que ele não jogou? Pipocou, deixou a gente na mão, vendeu o jogo, não quis entrar, como assim na final? Sabe? Então ali não teria outro resultado que agradasse senão a vitória. E ficou ruim de todo jeito. Ruim de todo jeito. Eu não tinha pensado por esse lado, é verdade, se ele não tivesse entrado. Talvez o pensamento seria ainda pior. Bom, mas então é isso, pessoal. Você se lembra da Copa de 98? Deixa um comentário aqui pra gente. O que você lembra? Se você também achava que era jogo vendido, que a gente quer saber. É isso aí. E o que você espera para esse ano de Copa? Você acha que o Brasil vai longe? Seremos finalmente hexa? Então é isso, pessoal. Beijo e até mais. Obrigada. Fui! Tchau!